Queridos, dando assim andamento, seguimento à nossa série de mensagens do mês de março, o Ministério Público de Jesus, um chamado para hoje. Nós já aprendemos, irmãos, sobre a importância de caminharmos com a lente de Cristo. E hoje nós veremos mais um aspecto, mais uma característica do Ministério Público de Jesus e assim extrair para as nossas vidas um chamado para hoje. Uma reflexão, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 11. Eu peço à igreja que acompanhe a leitura. E nos diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: vão à aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, subiu para Betânia com os 12. Amém? Irmãos, nós vivemos em um tempo de grandes exibições. Talvez isso não seja novidade, mas o fato é que essas exibições foram, com o passar do tempo, sendo construídas, sendo edificadas, e hoje, mais do que nunca, estamos talvez presos aos flashes, aos grandes monumentos, aos grandes telões, às grandes manchetes, às grandes propagandas. E assim nós podemos ver que grandes exibições têm marcado o nosso tempo. E nós podemos aqui traçar alguns exemplos, como a Disney. Qual criança não conhece um personagem da Disney? Os mais antigos, talvez, o emblemático Rei Leão, talvez outros aí como o Mickey, a esposa do Mickey, Minnie, tantos outros que nós crescemos vendo, comercializando, comprando. Pensamos também em alguns festivais. Por exemplo, o Brasil ele tem um grande festival que todos conhecem, o Rock in Rio, que entra ano, sai ano, diante das suas propagandas e situações, recebe inúmeras pessoas do mundo e também dos diversos cantos do nosso Brasil, e as pessoas ali participam daquele evento, e tem ali muitas bandas, não apenas de rock hoje, mas outras bandas também, de outros segmentos, de outros gêneros, e ali elas cantam, participam, pulam, e grandes telões, e agora um parque temático. E não tão distante também, nós estamos um pouco envolvidos com as grandes exibições das celebrações. Hoje é muito interessante perceber que o casamento, ele não é mais aquele casamento familiar, com as pessoas da igreja, com aqueles amigos que te viram crescer, mas talvez aquele casamento limitado com 20, 50 pessoas, mas uma grande exibição, um grande telão, uma grande música, um grande banquete para poucas pessoas. É muito interessante a inversão também que o casamento tomou no nosso tempo. Isso é muito interessante, irmãos, porque com o tempo
Me parece que a nossa geração ela está se perdendo ou perdendo a ideia do que é comum, do que é simples, do que faz parte do ordinário. E assim, a nossa geração ela tem optado muito mais pelas grandes telas, pelos grandes artistas, pelos influencers, do que pessoas simples, como a nossa Dona Luzia, de 92 anos, que tem muito a nos ensinar. E digo mais, está mais vivo que muito jovem, que muito adolescente, que só vive trancado dentro do quarto e não pega um solzinho com a vitamina D. E assim nós buscamos e vivemos uma correria porque nós caímos em condições ilusórias e começamos a projetar cenários tão grandiosos, tão miraculosos, que parece de fato que não vivemos a nossa vida, a realidade, mas vivemos o mundo encantado do Walt Disney. E estamos ali no conto de fadas, achando que tudo vai dar certo, que tudo vai chegar ao final e que as coisas vão acontecer, esperando então que essa grande exibição também seja uma grande exibição da minha vida. Quando na verdade nos esquecemos de que a vida, ela nos leva para aquilo que é real e para aquilo que é necessário diante da nossa existência. E por não entender esse grande tempo de grandes exibições e muitas correrias, muitas pessoas estão confusas. E aí, André, sim, desenvolvendo muitas patologias, uma ansiedade extrema, pessoas compulsivas, pessoas extremamente amarguradas, porque a grande exibição, o ideal, aquela ideia fantasiosa não faz parte da vida real dela. E às vezes ela se sente vazia, aflita, amarga, isolada, porque ela não faz parte daquele meio muito pregado na internet, por exemplo, onde você posta a foto, uma grande exibição, mas na verdade você não representa aquela foto. E assim, irmãos, muitas pessoas estão confusas e até mesmo doentes diante da sua trajetória, porque elas não entenderam o que é real e necessário. E quando nós chegamos assim à igreja, o ponto da nossa reflexão, quando nós pensamos também na vida da igreja, nós identificamos pessoas que ainda não entenderam qual é a realidade do reino de Deus. Pessoas que ainda não entenderam que a cruz é escândalo, a cruz é vergonha, a cruz é renúncia, a cruz ela é morte e que ela sim precisa ser destacada e desfrutada, diria, com muita humildade, com muita sensibilidade e digo também com muita coragem. Porque ela faz parte do discipulado, daquele que deseja seguir o Senhor, daquele que se diz seguidor de Jesus. E quando pensamos nessa realidade, irmãos, me vem a palavra do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11, do verso 1 ao verso 11, quando aqui observamos Jesus na sua entrada triunfal. O contexto da passagem vem nos trazer à memória a entrada triunfal do Rei Jesus em Jerusalém, cumprindo a promessa do Senhor como o Rei encarnado, Salvador do mundo, Salvador do meu, do seu, dos nossos pecados, Salvador das nossas almas. E Ele aqui, mais uma vez, Ele deixa para os seus ouvintes, Ele deixa aqui para o seu público, Ele deixa para o público de Jerusalém e deixa também para nós hoje a essência do seu reino. O âmago, o centro, o que de fato é o reino de Deus. E o mais interessante é que neste momento, Cristo ele foi muito estratégico. A Páscoa estava se aproximando, como nós aqui estamos nos aproximando da Páscoa. E Jesus, neste momento estratégico, ele sim faz uma grande exibição. Ele arma sim um grande cenário para destacar mais uma vez qual é a centralidade do seu reino. Jesus aqui, irmãos, ele vem aproveitar que Jerusalém estaria com a casa cheia, porque muitos viriam dos seus lugares para assim estarem na festa da Páscoa. E Jesus destaca as bases do teu reino: humildade, paz e salvação. Completamente oposto ao que o povo imaginava.
Um rei, talvez, cheio de pose, com um grande exército ao seu lado para derrubar Roma e assim conquistar a cidade e se ver livre, então, das mãos dos romanos. Mas muito pelo contrário, Jesus vem apresentar um reino sem ostentação, um reino sem requinte, um reino sem ouro, um reino sem carruagem, mas com um grande propósito para os seus dias: salvar pecadores. Jesus ele vem ensinar também àqueles que estavam ao seu redor que o seu propósito como rei é ser um rei humilde. E nós já podemos ver que desde o início do ministério de Jesus, se vocês prestaram atenção até aqui, Jesus ele nasce em uma... Perfeito, prestaram atenção, glória a Deus. No meio dos animais, no meio do feno, no meio das necessidades dos animais, o rei nasce. Diante do seu ministério público e terreno, Jesus ele avança. E Jesus leva sacola, leva mantimento, leva mala. Ele está confiado na provisão de Deus. Aqui Jesus ele vai solicitar um jumento. Percebe, irmãos, a simplicidade do ministério de Jesus. E mais adiante, Jesus ele vai à cruz, num lugar onde ninguém gostaria de estar em seus dias. O que esse contexto nos revela, irmãos? Que o ministério de Jesus ele é um chamado para hoje, porque ele nos entrega aqui a realidade do reino. E hoje nós veremos aqui qual é a realidade do reino de Jesus. O ministério público de Jesus aponta para o seu reino. E hoje nós vamos ver que Jesus ele foi um rei com características, com verdades que nós, como seus discípulos, precisamos adotar nos nossos dias. Não é tempo para ficarmos na correria de Disney, de Netflix, de grandes festivais ou até mesmo de grandes celebrações, mas é tempo de encarnarmos a vida de Jesus no nosso cotidiano, na nossa realidade. E é para isso então que eu quero chamar a igreja nessa noite. Ministério Público de Jesus, um chamado para hoje, um chamado para enxergarmos a realidade do seu reino. Então vamos ao texto, irmãos. Eu quero dividir esse texto em duas cenas. A primeira cena, nós veremos que a realidade do reino aponta para um rei humilde. Jesus foi um rei humilde nos seus dias. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque aqui, do verso 1 ao verso 8, nós vemos Jesus preparando, já entrando em Jerusalém, no caminho, e assim ele vai ser recebido por um público, pela multidão, e essa multidão então percebe a profecia de Zacarias do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 9, verso de número 9, onde o texto nos diz que viria um Salvador justo, um Salvador comprometido com os pecados do povo, em restaurar a vida do povo, e um Salvador, um rei humilde. Então um rei justo, um rei salvador e um rei humilde. Perceba que Jesus aqui, ele vai solicitar um jumento, um jumentinho no qual ninguém ainda havia montado, mostrando a simplicidade, mostrando a humildade, mostrando que Jesus de fato ele não estava ali com carruagem, ele não estava ali munido de muitos requintes, de muitos aparatos, não, muito pelo contrário. Ele estava dependendo até mesmo do favor das pessoas. Vá lá, fale, e depois eu retorno com o jumento lá. Mas vá lá buscar. Esse jumento, irmãos, aponta, o fato dele nunca ter sido montado, aponta que Jesus ele estava, de fato, para viver um momento especial. No mundo bíblico, esses animais que nunca haviam carregado um fardo, eles eram separados para ocasiões especiais. E aqui Jesus, de fato, ele vem desfrutar e viver uma ocasião especial, que é divulgar mais uma vez que o seu reino é de caráter espiritual.
Jesus, sob aquele jumento, irmãos, está destacando para o povo que o ministério dele é um ministério de paz e salvação, e não de guerra, como o povo de Israel esperava. Um Jesus militar, um Jesus brigão, um Jesus que ia tomar o reino de Roma à força, um Jesus que ia ali, ia quebrar literalmente tudo em prol do seu reino. Muito pelo contrário, Jesus ele vem quebrar as estruturas do coração, Jesus vem quebrar o pecado, Jesus vem quebrar as forças malignas, Jesus vem restaurar o pecador. Nós precisamos entender que este texto nos chama para uma exibição que era completamente diferente daquilo que Roma vivia e daquilo que também Israel esperava. Nós estamos falando de um rei que tem uma entrada triunfal. Mas como entravam os reis romanos? Geralmente, com os aparatos da guerra que eles haviam conquistado, com o seu grande exército marchando, e o seu material bélico também, com a sua força, suas espadas, suas pedras, seus escudos e tudo mais. Os reis romanos marchavam em grandes carruagens, entravam na cidade, que paravam a cidade numa grande ostentação. O povo de Israel esperava também esse Jesus guerreiro, esse Jesus que pudesse então limpar todas as coisas, mas quando Jesus então entra em Israel, sob um jumento, emprestado, com a capa dos discípulos sobre o couro do jumento, porque não tinha nem sela para o jumento. Doação, entrega, serviço. Jesus ele é humilde, irmãos, porque o governo e o reino de Deus não está comprometido com os tesouros desse mundo, mas está comprometido, irmão, sim, com a nossa salvação e com a nossa vida de conexão com Deus. Portanto, esse texto, na primeira cena, tem muito a nos ensinar. E algo que esse texto fala ao nosso coração, irmãos, nesta noite, é que nós, sim, devemos enxergar a essência e a natureza do reino de Jesus. O reino de Jesus, aplicando ao nosso coração, é um reino de paz, é um reino de humildade, é um reino de salvação. Irmãos, nós temos que enxergar o reino espiritual de Jesus. Nós não podemos confundir o reino de Jesus com essas promessas vazias da televisão, com as promessas vazias de série, com as promessas de filme em que a nossa vida vai ter algum final feliz, no sentido ali da nossa existência. Não, nós temos que enxergar que se nós de fato somos portadores desse reino espiritual, aconteça o que for, Deus está cuidando de todas as coisas. Nós não podemos, irmãos, vivermos iludidos com este mundo transitório, que promete esperança atrás de esperança, mas esperança em coisas, esperanças em coisas transitórias, esperança na matéria, esperança na mãe natureza, esperança talvez no cargo, no emprego, no grau acadêmico. Não, irmãos. O rei humilde veio com um propósito de paz e salvação para aqueles que estão entendendo essa mensagem. E é muito interessante pensarmos, queridos, qual tipo de reino nós estamos buscando? Qual o tipo de reino nós estamos buscando, irmãos? O reino do mundo encantado? O reino dos nossos prazeres? O reino das nossas vontades? Veja bem, irmãos, Jesus aqui está na entrada triunfal, mais uma vez enfatizando o seu reino, e ele coloca que uma das verdades é o reino firmado nas bases da humildade. A outra pergunta que me vem ao coração: quais são as exibições que de fato prendem a nossa atenção? Me parece que a igreja do nosso tempo, ela vem para o culto, ela recebe a palavra, em algum momento ela tem a sua atividade devocional no culto,
mas ao sair, ao voltar para as suas casas, para as suas vidas, me parece que alguma coisa prende a atenção. E aí você fica preso. E você parece que se esquece de tudo que Jesus é, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele continua fazendo. E nós perdemos esse senso da humildade, perdemos esse senso da centralidade e nos esquecemos que o reino de Jesus é um reino de poder e humildade, é um reino de poder e entrega, é um reino de poder e assim, irmãos, é um reino de serviço também. E colocamos então os nossos reinos na frente do reino do Senhor. E talvez a oração que muitas das vezes nós fazemos não com as nossas bocas, mas com as nossas atitudes é: Senhor, venha o meu reino, não o teu reino, e faça a minha vontade e a tua vontade, e não a sua vontade. Aí você fala assim: não, pastor, eu não oro assim não, mas às vezes as atitudes mostram isso. Portanto, queridos, a palavra do Senhor hoje aqui, ela nos exorta sim, mas ela também nos encoraja a olharmos para o Mestre Jesus como aquele que foi um rei de poder e continua sendo um rei de poder e humildade. E nós temos que olhar que Jesus aqui, zerado de ostentação, zerado de luxo, muito aberto às doações. Um jumento que não era dele, uma capa que também não era dele. Vemos aqui um Jesus dependente, um Jesus recebendo os recursos, as ofertas, as entregas. E me parece, irmãos, que nós buscamos esse Jesus rei humilde, mas nós buscamos ostentação, buscamos ter mais do que necessitamos, buscamos ter por demais, buscamos ostentar uma vida que nós não temos. Buscamos viver talvez coisas que não foram direcionadas para nós. E vamos no meio dessa busca, como eu disse, dessa grande exibição do ter, arrasta para cima. E em tantos dias você vai alcançar X número, X recurso. Aprendo com Jesus nessa passagem que eu preciso ser humilde como foi o meu mestre. Aprendo com Jesus nessa passagem que o que deve crescer de fato é o reino espiritual de Deus na minha vida e não o reino material. Aprendo com Jesus nessa passagem que o que verdadeiramente importa é ser um portador da glória de Deus e não da glória deste mundo. Irmãos, olhemos para a realidade de um rei humilde. Jesus não veio trazer um reino de ostentação, de luxo, mas ele veio trazer um reino de paz, de alegria, de salvação para todo aquele que nele crê. Jesus, ele veio trazer este reino por meio de muito sacrifício e serviço. Se almejamos este reino, nós temos que enxergar a essência e a natureza deste reino. Um reino de paz, de humildade e salvação, a partir do rei humilde que é Jesus. A segunda cena que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é uma cena que está registrada no verso de número 9 ao verso de número 11. E eu peço à igreja que leia o texto da palavra do Senhor. Verso de número 9 ao verso de número 11. A igreja. Ambos que vinham adiante dele, como os que vinham depois chamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o meio que vem, o meio de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, Deus será tudo como fosse da carne, saiu para a Betânia com os seus. O texto então aqui nos fala que Jesus, ao entrar, ao passar pelo caminho, há um reconhecimento público. E essa segunda cena, eu quero chamar da cena do Rei Salvador, porque o povo, a multidão, reconhece
o Senhor como o Salvador das suas vidas. E a palavra aqui, hosana, essa expressão, ela de fato revela a ideia de ser propício. Salva-nos, por favor. É um clamor de urgência, algo que deveria acontecer de imediato. Então o povo diz ao Senhor Jesus nesta passagem: hosana, bendito o que vem no nome do Senhor, se cumprindo a profecia de Zacarias no capítulo 9, verso 9, aonde o povo então enxerga que o rei chegou. E nós sabemos que Jesus ele está na rota da cruz. Ele está caminhando para a cruz, ele está na direção da cruz para derramar então a salvação sobre os pecadores. Esse reconhecimento público, irmãos, é muito interessante porque aponta para a instalação de fato do reino de Jesus. Ele vem operando os seus milagres anteriormente, vai libertando, vai curando, como já aprendemos, dando visão aos cegos, trazendo o morto à vida, libertando o endemoniado, e o reino de Deus vai se instalando. Mas agora, de fato, o povo olha para Jesus e diz: hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E aqui o povo começa a ver de fato que ele é o Salvador, que ele é o rei enviado por Deus para então consolar o povo, trazer este reino de paz, de restauração, de santificação, de vida para o povo de Deus. E mais, não um reino terreno. Perceba que o texto vai dizer que bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai, hosana nas maiores alturas. Perceba que eles olham para o referencial que foi Davi no passado. Mas o reino de Davi foi um reino temporal. O reino de Jesus é um reino eterno. Portanto, isso traz ao nosso coração, irmãos, a ideia de que o reino de Jesus é um reino de poder e glória. É um reino onde Jesus, ele vem em favor do povo para nos trazer a verdade de vida e salvação, e eis mais um motivo para não andarmos confiados nas promessas deste mundo. Mas um motivo para entendermos que cada dia mais o meu olhar, o nosso olhar, deve estar em Jesus. Portanto, hoje é tempo, irmãos, de reavaliarmos as nossas visões, de enxergarmos o Rei Salvador e o seu propósito, para também dizermos: hosana, bendito o que já veio e também o que virá, no nome do Senhor. Mas ao retornar, ele virá como juiz, e não como Salvador mais. Ele já veio para salvar. Diríamos que a porta da arca ainda está aberta, o caminho ainda está aberto. Mas Jesus voltará para assim colocar um limite. Olha, aqui, voltei. Quem está comigo, está comigo. Quem não está comigo, não está comigo. A palavra do Senhor nos encoraja, irmãos, a olharmos para a salvação oportuna de Jesus, porque hoje ainda assim, percebam, nós estamos a caminho da Páscoa. A mensagem, a série de março, é uma preparação, mais uma, para olharmos para a pessoa de Jesus e vermos nele o quê? A salvação. Portanto, irmãos, a aplicação ao nosso coração diante dessa passagem é que nós temos a necessidade de reconhecermos a salvação que só Jesus pode dar. Hosana, se propício, Senhor, salva-me, salva-nos. O caminho de Jesus é o caminho do sacrifício. A cruz, quem poderia suportar? Cantamos: quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Por que quem poderá contar? Porque apenas Ele poderia suportar a cruz horrenda e o amargo fel. Não teríamos capacidade, então, Jesus,
Ele veio para se derramar em sacrifício na cruz em nossas vidas, mas não se limitar à cruz, mas vencê-la por meio do seu poder. Quem de nós teria a capacidade de vencer a morte? Ninguém. Pecadores, inimigos da cruz, inimigos de Deus, amigos do pecado, amigos da morte. Mas Jesus, com seu poder, ele vence a cruz. Ele vence a cruz e vence com glória, porque ele ressurgiu. Ele trouxe vida, ele trouxe esperança. E a cruz é a maior exibição que o mundo já viu, porque ela não pode ser comparada com Disney, não pode ser comparada com Rock in Rio, não pode ser comparada com as nossas esperanças, porque a cruz, ela projeta algo muito maior do que a terra, isto é, a salvação que só Jesus pode dar. Por isso, não muito importa, irmãos, se somos ricos ou se somos pobres, se somos letrados ou iletrados. Não importa, irmãos, se moramos numa casa de sapê ou se moramos numa mansão. Não importa, o que importa é se de fato recebemos a salvação de Cristo Jesus. O que importa é sabermos se a nossa vida está centrada no Evangelho e nós estamos assim desenvolvendo os nossos dias, a nossa vida, a nossa adoração no Senhor. Nós precisamos, irmãos, reconhecermos a salvação do Rei Jesus. Mas diante do nosso tempo, são muitos que ainda não reconheceram. Muitos que estão dentro da igreja, domingo após domingo, mas parece que cegos, parece que surdos, por não compreenderem tão grande salvação, ao ponto de responder a essa salvação e se entregar a essa salvação. E nós observamos que essas pessoas caminham vazias da sua vocação, vazias do seu senso de serviço, não como Cristo, humilde, sem luxo, sem ostentação, mas com foco na cruz, mas caminham vazias, buscando, é sempre viagem, é sempre mais trabalho, é sempre mais hora extra, é sempre mais atividade, é sempre mais para si e nunca para Deus. Pessoas que estão sem rumo, estão na igreja, mas parece que não sabem o que estão fazendo aqui dentro. Sem sentimento pela obra, pela via dolorosa, pela cruz de Cristo. Anêmicas na fé. Parece que não crescem, não se desenvolvem, não olham para Jesus. E ainda, irmãos, outros que receberam a salvação mediante a profissão de fé, batismo do Senhor, mas ainda não desenvolveram o fruto dessa salvação, não estão frutificando na seara de Cristo. E sem dúvida que mora um clamor em nossos dias: salva-nos, Senhor. Restaura-nos, ó Pai. Ajuda-nos diante da nossa caminhada. Salva-nos, ó Deus, das nossas ilusões passageiras e transitórias. Quebra, Senhor, o meu mundinho egoísta, cheio de ostentação, que quer buscar os tesouros dessa terra apenas. E salva-me, ó Deus, para que assim eu consiga ver a Tua glória e o Teu poder. O nosso clamor hoje deve ser: salva-nos, Senhor, de um mundo frio e tão pecaminoso. Salva-nos, Senhor, de tantas drogas. Salva-nos, Senhor, de tanta prostituição. Salva-nos, Senhor, de tanta pornografia. Salva-nos, Senhor, de tanta infidelidade. Salva-nos, Senhor, de tanta miséria e pobreza. Salva-nos, Senhor, da falta de justiça. Salva-nos, Senhor, de homens fraudulentos, que têm o seu prazer em defraudar a lei,
e na perversidade viver. Salva-nos também destes, ó Pai. E por último, a nossa oração também hoje deveria ser: Senhor, salva-nos dos nossos pecados. Não nos leve, Senhor, a olhar apenas para o mundo ao redor, mas sobretudo, Senhor, nos faça ou me faça olhar para o meu coração. Salva-nos dos meus pecados. Ajuda-me, ó Pai, a crescer na fé. Ajuda-me, Senhor, a compreender que o Senhor me chamou para viver a salvação do Senhor e a grande exibição da cruz, e não a exibição do meu mundo. Queridos, a mensagem de hoje é um convite ao nosso coração para reavaliarmos as exibições que nos cercam. A mensagem de hoje é uma orientação à igreja para pensarmos se de fato estamos na via com Cristo, entrando em Jerusalém todos os dias, ou se nós estamos ainda meio que aéreos, meio que perdidos, meio que vou para lá, vou para cá, não sei onde estou, no dia que estou eu vou, no dia que não dá, não dá. A mensagem de hoje, irmãos, é um convite para entendermos mais uma vez a realidade do reino de Jesus. Um rei humilde que deixou o seu trono de glória, assumiu a função de servo para não ser servido, mas muito pelo contrário, para servir, e veio com toda humildade, com toda a paz, com todo carinho e amor, para também ser um rei da salvação. A mensagem de hoje é um convite para não depositarmos as nossas esperanças nas grandes exibições do nosso tempo, mas fixarmos os nossos olhos na esperança que só Jesus pode dar. Que Ele assim confirme no nosso coração a sua salvação, nos dando uma vida de humildade e também uma vida repleta da sua salvação. Que Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça até o seu retorno, em nome de Jesus. Amém.